Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está aí ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse devocional. Eu quero lembrar para você que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? E você possa curtir. Quando você curte, ativa o sininho, a internet, o Facebook, o YouTube entende que esse é um assunto relevante e ele vai compartilhar esse assunto com muitas outras pessoas. Hoje de manhã eu quero falar com você sobre dois tipos de fé. Há dois tipos de fé. E aí eu quero fazer a pergunta: qual é o tipo de fé que você usa? Qual é o tipo de fé que você usa? A fé até parece um assunto muito básico, muito comum, né? Quando a gente fala sobre reino de Deus, lógico, é fé e é comum quando a gente fala sobre reino de Deus, sobre igreja. E algumas pessoas, por achar tão básico e comum, às vezes menosprezam. Agora, a fé é basicamente tudo que a gente precisa para a gente ter uma vida com Deus e usufruir dos direitos de como filhos de Deus nós merecemos, né? Então, quando eu olho isso, aquilo que eu preciso sobre fé, aquilo que eu preciso do reino de Deus, eu quero falar hoje que existe dois tipos de fé. A Bíblia, primeiro, ela define fé em Hebreus no capítulo 11, no verso 1. O que Hebreus 11 fala o que é fé? Ela diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Espera. Essa parece ser uma definição simples, mas ela não é. É muito importante entender que a fé, ela é uma espera. Mas eu preciso entender que não basta esperar, e sim como eu espero. A questão não é esperar, é como eu espero. E deste como eu espero, existem dois tipos de fé. Então o primeiro tipo de fé, o mais usado hoje em dia, é a C. É isso mesmo, S-E, C. Há um personagem bíblico que ilustra e que infelizmente é o pior tipo de fé que alguém pode ter ou que alguém pode utilizar. Esse texto bíblico ele está lá em Gênesis no capítulo 28, no verso 21 e 22, né? Diz assim, olha, presta atenção nessa fé. Também Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, né? E me der pão para comer e roupa para vestir, para que, de maneira que eu vá e volte em paz para a casa do meu pai, olha aí, então o Senhor será o meu Deus. Observa que Jacó, ele condiciona a sua fé ao se, exatamente, se. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai se comprometer com Deus e ele vai servir a Deus, né, o Senhor, né, o Senhor será o Deus dele, se de fato ele for em segurança, né, tiver a orientação e os seus objetivos forem sanados. Essa fé é uma fé muito perigosa, porque ela coloca o homem no topo da cadeia alimentar e não coloca Deus na frente. Ela coloca o homem, né, na frente de tudo. E essa fé é mais comum hoje em dia, né? As pessoas utilizam, hein? As pessoas declaram, né? Senhor, te amarei se o Senhor fizer alguma coisa. Eu vou ser um dizimista se o Senhor abrir uma porta de emprego, né? Senhor, eu vou servir o Senhor se o Senhor me abençoar com esse namorado, com essa namorada. Senhor, eu estarei na sua casa firme se o Senhor curar a minha enfermidade, né? Essa é uma fé fraca, né? Essa é uma fé vulnerável. Coloca eu e você no centro de toda a crença, né? Colocando sempre uma condição para que nós possamos fazer alguma coisa para Deus. Abandone esse tipo de fé. Ela é frágil e não sustentará você nos piores dias da sua vida. O segundo tipo de fé é a fé ainda que. Infelizmente, esse tipo de fé é muito pouco usado por nós, mas é a única que vale a pena ser vivida. A fé ainda que. Ela é citada pelo profeta Abacuque no livro, né? Lá no capítulo 3, no versículo 17.
né? Olha que interessante. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não permaneça, que é o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Observa que Abacuque é o contrário de Jacó. Jacó coloca, se o Senhor fizer, ele será o meu Deus. E Abacuque, ele usa a fé ainda que, dizendo, ainda que tudo dê errado, ainda que os projetos humanos fracassem, ainda que falte os animais do campo. Ou seja, ele está falando de uma tragédia. Ele perdeu animais, ele perdeu o fruto do campo, isso significa crise, né? A fé, ainda que ela está superior a qualquer crise ou estado emocional, físico, que eu e você podemos estar inserido. Ela não é centrada no homem, ela é centrada em Deus, né? Ainda que eu me decepcione, eu seguirei. Ainda que eu esteja triste, eu seguirei. Ainda que eu esteja frustrado, eu seguirei, né? Não é, né, na fé, se é impossível fazer essa conjugação. Porque Deus, ele só será o meu Deus se eu estiver bem. Aí é complicado, né? Se eu estiver contente, se eu estiver conquistando. Parece ser algo simples. Mas a definição de fé de Hebreus nada mais é do que uma espera de algo que eu não estou vendo, né? Se eu me colocar na fé, se eu preciso ver para crer, não é isso? Então no se é o seguinte, eu tenho que ver para crer. Lembra de como que fala lá? O discípulo que falou assim, é o Senhor mesmo? Deixa eu ir aí ver, deixa eu colocar a mão aí. Não acreditou que era Jesus, né? Então eu preciso ver para quê? A fé ainda que eu creio sem ver, né? E aí o apóstolo Paulo, ele tem uma frase muito interessante que ele fala sobre a fé ainda que. Ele fala assim, eu sei em quem tenho crido, não é no que, né? Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. A fé ainda que foi usada por Moisés quando foi proibido de entrar na terra prometida. E ainda que não pudesse entrar na terra prometida, ele continuou servindo a Deus até o final dos seus dias. A fé ainda que foi usada pelo apóstolo Paulo, quando Deus não tirou o espinho da sua carne, e ainda que o espinho na carne permanecesse em Paulo, ele entendeu que havia graça de Deus sobre a vida dele. E ele continuou. A fé ainda que foi usada por Jó, quando ele perdeu seus 10 filhos, seu patrimônio, sua saúde, e ainda que sem nada, ele continuou sendo fiel a Deus. Vale a pena ter fé ainda que. Olha só, se você depende muito de uma fé né? Você colocando Deus na parede, você no centro, é muito provável, né, que você não suporte os piores dias da sua vida. Mas a fé, ainda que, ela vai produzir para você combustível para a sua vida nos piores momentos que você possa passar. Vale a pena praticar a fé ainda que. Precisamos servir, agradar, amar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode ou não pode dar. Eu quero que você entenda essa manhã que Deus, Ele continua sendo Deus. Independente daquilo que eu sinto, independente das minhas emoções, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Deus, ele não precisa provar nada para ninguém, porque se ele precisasse provar, ele não era Deus. Eu chegar diante de Deus, se o Senhor fizer, eu vou acreditar. Não. A única área da vida que Deus pede para que a gente possa fazer prova dele é na área financeira. Sabia? Não existe nenhuma outra área na vida. E por que na área financeira, pastor Silas? Porque o dinheiro é algo que pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Em nenhuma outra área Deus pede prova. Então, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente. E não importa o que você está passando, a maior aflição, Ele te ama
e Ele está olhando a sua aflição. Não tente colocar Deus na parede, porque se Deus pudesse ser colocado na parede, Ele não era Deus. Ele não era Deus. Não coloque Deus nos finais da sua história, coloque Deus no começo da sua história. Colocar Deus no final da história, qualquer tolo pode fazer. Sabe o que é colocar Deus no final da história? Eu tento levar a minha vida do jeito que eu quero. Quando eu vejo que tudo deu errado, eu chamo Deus e falo, Deus, conserta para mim, né? Agora, colocar Deus no começo da nossa história é, eu sei em quem tenho crido, e eu não dou um passo sem ouvir a voz dele para que eu possa caminhar. Deus abençoe a sua vida, e não tenha uma fé se, tenha uma fé ainda que tenha lockdown, ainda que tenha quarentena, ainda que apareça coronavírus, Deus continua sendo Deus. Parece que tem muita gente que acha que Deus perdeu o controle porque o coronavírus apareceu. Deus continua sendo Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima quinta-feira. Eu não sei o que você está passando, mas creia, porque ainda que eu não sei o que aconteceu, Deus continua sendo Deus. Vamos orar? Pai querido e amado, quero colocar diante da tua presença a nossa vida. Que nós possamos ter uma fé genuína e que nós possamos entender que a maneira como nós esperamos aquilo que nós não vimos ainda determina o tipo de fé que nós temos. Que nós possamos esperar da maneira correta. Esperar como Moisés, esperar como Abacuque, esperar como o apóstolo Paulo, e mesmo que nós tenhamos passado ou estamos passando por aflições, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, a tua graça nos basta. E também nós possamos dizer em alta voz, eu sei em quem tenho crido. Não é no que, porque no que nós sabemos que passa, mas o Senhor permanece para sempre. Nós pedimos a tua graça sobre esse dia, em nome de Jesus, amém. Não espere no que muda. Um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, um dia eu tô feliz, um dia eu tô alegre, um dia meu casamento tá em crise, outro dia... Todas essas circunstâncias, um dia minha empresa não tá indo bem, outro dia tá indo bem. Em todas essas circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Um abraço, um beijo no coração e até a noite com o pastor Ronaldo Bezerra.